Teoria do louco. Como Nixon tentou convencer soviéticos que usaria bomba nuclear. A cúpula das Forças Armadas dos Estados Unidos recebeu uma ordem surpreendente em outubro de 1969 e intensificar seus preparativos para o possível enfrentamento com a União Soviética. Aviões bombardeiros B-52 do Pentágono foram carregados com armas nucleares e 18 deles levantaram voo na costa oeste dos Estados Unidos. Eles atravessaram o Alasca e voaram perto do território soviético antes de regressarem. Esse alerta nuclear foi ordenado pelo então presidente americano Richard Nixon em 1969 e 1974 e realizado secretamente, embora parecesse inevitável que Moscou e seus aliados observassem a ação dos Estados Unidos. Em meio à Guerra Fria e atolado da Guerra do Vietnã, Nixon pretendia fazer seus inimigos acreditarem que ele estava disposto a usar força excessiva, até mesmo nuclear. Seu chefe de gabinete, H.R. Haldeman, revelou anos depois como Nixon explicava essa ação, chamada de Teoria do Louco. Muitas pessoas se lembraram desse momento histórico nas últimas semanas, depois que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, colocou em alerta suas forças de discussão nuclear após invadir a Ucrânia em fevereiro. Mas o que é a teoria do louco e quais os resultados obtidos pelos líderes que colocaram em ação? O botão nuclear. Especialistas indicam que os antecedentes dessa tragédia podem remontar 5 séculos atrás, quando Nicolau Maquiavel escreveu que às vezes é muito sábio simular loucura. Na era moderna, a teoria foi apresentada em 1959 pelo ex-analista militar americano Daniel Ellsberg, estudioso nas estratégias nucleares. Ele viria a ficar conhecido posteriormente pelo vazamento dos documentos secretos dos Estados Unidos sobre a Guerra do Vietnã, conhecido como os Papéis do Pentágono, em 1971. Ellsberg afirmou que o líder de um país poderia fazer ameaças mais eficientes a outra nação se fosse considerado louco pelos demais. Mas quem criou o nome Teoria dos Loucos foi Nixon, segundo o livro The Ends of Power, Os Objetivos do Poder, tradução livre, escrito pelo ex-chefe de gabinete Haldeman depois que ambos caíram em desgraça com o escândalo Watergate. Nixon assumiu o poder em 1969 com o objetivo de pôr o fim à Guerra do Vietnã em termos favoráveis para os Estados Unidos. Segundo Haldeman, o presidente falou em seguida em fazer correr o boato de que ele estava obcecado com o comunismo, que seus nervos eram incontroláveis e que ele tinha sempre a mão sobre o botão nuclear. Quero que os norte-vietnamitas acreditem que atingiram o ponto que me levaria a fazer o que fosse necessário para ganhar a guerra, disse Nixon a Haldeman, segundo os relatos do chefe de gabinete. Desde que assumiu a presidência em janeiro de 1979, com Henry Kissinger como conselheiro de segurança nacional, Nixon tinha como objetivo negociar o fim da guerra contra o governo socialista do Vietnã do Norte em termos favoráveis para os Estados Unidos. Provavelmente Nixon acreditava que, se pensassem que ele estava a caminho da loucura, acreditariam que ele faria qualquer coisa para terminar a guerra, até mesmo usar armas nucleares. Segundo Rosiane McManus, professora de Ciência Política e Assuntos Internacionais da Universidade Estadual da Pensilvânia, Estados Unidos, que escreve no momento um livro sobre a teoria do louco. Mas, se essa foi a aposta, o resultado foi diferente do que Nixon desejava. Parece que os soviéticos e seus aliados norte-vietnamitas não se deram conta de que ele estava tentando dar sinais de loucura, ou simplesmente não acreditaram que ele fosse realmente louco. Segundo M. Manus, em entrevista à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC. A professora acrescentou que isso aconteceu porque em outras interações com os soviéticos, Nixon agia com prudência, o que poderá ter tornado sua tática para o Vietnã menos convincente. Facas de dois gumes. É difícil saber com precisão o que havia de real ou duvidoso no comportamento de Nixon. Documentos revelados pelos Estados Unidos destacam
que naquele momento a Casa Branca considerou a opção de empregar armas nucleares contra o Vietnã do Norte, mas o próprio Nixon afirmou antes e depois que descartou essa opção para evitar uma escalada da guerra em massa. De fato, a confiabilidade pode ser uma faca de dois gumes para a teoria do louco. Se o líder for capaz de comunicar que está louco de forma limitada a um tema específico, às vezes ele pode ter sucesso, defende Mika Manus, que foi analista da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, DIA, na sigla em inglês. Mas se as pessoas acreditam que ele esteja totalmente louco, fora da realidade ou que ele quer dominar o mundo, será mais difícil ter sucesso, pois as pessoas se preocuparão mais com o futuro, prossegue Era. É muito difícil prometer a paz para quem tem essa fama de loucura extrema. Ex-líder soviético Nikita Khrushchev, o ex-presidente americano Richard Nixon são apontados como dois casos históricos do uso da teoria do louco. De fato, as pesquisas de mercado destacam que a teoria do louco costuma ser pouco eficaz. Vários outros líderes considerados estáveis também não conseguiram efeitos favoráveis com o soviético Nikita Khrushchev, o líbio Muammar Gaddafi e o iraquiano Saddam Hussein. Por outro lado, ela menciona o líder nazista Adolf Hitler como um caso típico de alguém que tirou proveito da sua imagem internacional de loucura para conseguir a ocupação da antiga Tchecoslováquia em 1938, quando passou a ser considerado um completo louco que queria dominar o mundo. Mais recentemente, o ex-presidente americano Donald Trump despertou suspeita de uso da teoria do louco contra a Coreia do Norte em 2017, quando advertiu que responderia com fogo e fúria se aquele país ameaçasse os Estados Unidos. Posteriormente, Trump reuniu-se com pessoas com o líder norte-coreano Kim Jong-un, o primeiro encontro entre os líderes da nação em 70 anos, mas o arsenal nuclear de Pyongyang continuou aumentando. O comportamento de Vladimir Putin pode ser comparado com as ações de Richard Nixon em 1979? Essa é a pergunta. Diversos analistas vêm comparando o comportamento de Putin durante a invasão da Ucrânia com as ações de Nixon e Khrushchev, mas M.K. Manus argumenta que, em frente à situação de alto risco, os dois líderes do passado reagiriam com prudência por mais que tentassem fingir loucura. Não é o mesmo caso de agora, na visão dela. No caso de Putin, ele já fez algo muito dispendioso, o que muitas pessoas considerariam um erro estratégico muito grande, acrescenta.